Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast do Cavalo Lusitano. Desta feita temos connosco o Dr. Tiago Gomes. Quem anda no mundo do cavalo se calhar conhece-o bem, mas passamos a uma breve apresentação. Tiago Gomes é médico veterinário, graduado pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa em 2007. Começou a montar a cavalo somente aos 15 anos de idade, o que é interessante ver, não foi assim muito precoce. Na nossa estimada Sociedade Hípica Portuguesa, no Jockey, é um jovem juiz internacional da raça lusitana, mas também de atrelagem, com vasta experiência. Fez várias formações, nomeadamente a nível internacional na Bélgica, no Brasil, para aumentar os seus conhecimentos na área da medicina veterinária. E, portanto, é um prazer, Tiago, termos-te aqui connosco hoje neste podcast do Cavalo Lusitano. Bem-vindo. Muito obrigado. O prazer é todo meu. É um gosto poder participar nesta série de podcasts que têm sido bastante instrutivos e bastante apetecíveis por parte da comunidade equestre no geral. É verdade, o feedback tem sido positivo relativamente a esta divulgação, este novo canal da APSL. É verdade, então começando com a primeira pergunta. Sabemos que tu, não estando ligado ao meio, não tinhas familiares, criadores, cavaleiros, o que fosse. Como é que começou este bichinho, esta paixão pelo cavalo e em particular pelo cavalo lusitano? Bom, a verdade foi que, efetivamente, na minha família nunca tive ninguém relacionado com o mundo equestre. O gosto pelos animais devo muito a um avô, ao meu avô paterno, ao meu avô Duarte, que tinha muitos animais do ponto de vista de trabalho, ou seja, tinha mulas, tinha burros que os utilizava para trabalhar. Dentro da sua simplicidade e dentro do seu amor ao campo, também me foi passando esse gosto, e penso que foi aí que se fomentou o gosto ou o bichinho daqui da relação com os animais. A partir daí, os cavalos foram uma avaliação, ou seja, uma, Uma consequência uma natural? consequência natural, não é? E acabaram por fazer parte da minha vida. Ahm, Comecei efetivamente a montar muito, muito tarde, porque também não tinha tido a oportunidade de começar mais cedo, fruto também da família não ter nenhuma relação com o mundo equestre, e então, muito esforço, apresentei-me aos 15 anos na Escola da Sociedade Hípica Portuguesa, na altura com o Sr. Major Simões Pereira, sobre a sua orientação, e também com esforço pessoal acabava até por pagar as minhas aulas com as aulas de volteio que dava. E foi assim que eu comecei a montar e comecei a fazer a minha vida equestre. Isso é verdade. E eu lembro-me de ver-te lá, ainda, quer dizer, temos uma diferença de idades pequenina e tal, vê-se aqui pela quantidade de cabelo, mas eu lembro-te de ver lá ainda um jovem e sempre interessado, sempre a querer conhecer mais na nossa sociedade hípica portuguesa. É verdade. Até como é que surgiu esta aproximação ao cavalo lusitano? Também pelo facto de ser a nossa referência na altura. Na altura lembro-me perfeitamente de aguardar a vinda do Dr. Filipe Graciosa aos sábados ao final da manhã, com a sua entourage, para montar os cavalos entre os filhos e a mulher à altura. Era sempre assim o meu momento alto de fim de semana. Ficava para ver, ficava para acompanhar, e acabei por ganhar uma certa referência e um certo carinho pela raça, porque efetivamente era a realidade que me estava mais próxima. Mais tarde ainda se lembrará o António que nós ainda coincidimos, o António enquanto aluno e eu como mero espectador das aulas do Dom José, e também ele era grande utilizador da raça lusitana, e acabaram por ser então referências, e assim a minha proximidade com a raça lusitana. Muito bem, e que duas referências, não é? Dr. Filipe Graciosa e Dom José da Taíde. É verdade que na Sociedade Hípica temos sempre esta vantagem de estar ali no centro nevrálgico. Ainda bem que gostaste do cavalo lusitano. Como eu apresentei no início, o Tiago, sendo médico veterinário, é juiz internacional da raça lusitana, mas é também juiz internacional da atrelagem, com bastante atividade. E, fruto da sua paixão pela raça lusitana, também é um aficionado e uma pessoa muito envolvida na área do toureio, estando envolvido com muitos criadores e tudo relativamente à área do toureio. Relativamente à raça lusitana, como é que analisas a posição da nossa raça atualmente nesta vertente desportiva e do toureio a nível nacional e internacional? Bom, eu vou começar pelo toureio. O toureio é o bastião da raça, ou seja, é a nossa referência, e foi o que nos permitiu a seleção do cavalo até então.
Do ponto de vista da utilização, nós sabemos que é um cavalo subejamente utilizado no toureio. A seleção assim o fez, o cavalo guerreiro, também já foram falados aqui noutro podcast, e é aí que nós temos que também focar e sedimentar a origem da raça. Do ponto de vista de competição ou do ponto de vista desportivo, são animais que efetivamente já estão a dar cartas ao mais alto nível. Na parte que me diz respeito, sobretudo da atrelagem, onde sou juiz internacional 3 estrelas, também temos dado cartas desde o ano de 1996 com o célebre Fogoso, o Falcão, o Fraque e está-me a faltar um agora. Também já não. Eram 2 Viscondessa dos Olivais. Exatamente, e 2 do Sr. José Mel, Manuel era Mel. o time que fazia parte Com o Félix Bracer. Exatamente, e mais tarde em 2006, já com um time também conduzido pelo Félix Bracer, onde fomos outra vez campeões do mundo, primeiro na Bélgica e depois em Aachen, e continuam a ser ainda referência. Penso que isso marcou muito a transição do animal que até então era visto como um animal exótico na modalidade, ou seja, olha, engraçado estes portugueses virem aqui mostrar o seu cavalo, mas ninguém passava grande crédito como ponto de vista atlético Era uma ao exceção, cavalo. basicamente, no início. Acabava por ser um bocadinho, e ainda hoje existe noutras raças, se formos para o centro da Europa, os húngaros gostam muito de participar com as suas raças autóctones, mas efetivamente passou de ser, entre aspas, uma demonstração do folclore, ou seja, da nossa cultura, para passarem efetivamente a termos animais bastante competitivos e hoje em dia toda a gente fala nos lusitanos do ponto de vista atlético e do ponto de vista competitivo, ou seja, já não são aqueles animais que aparecem assim, olha, e que os juízes acham piada, mas depois que isso não se reflete em notas, não é? E é verdade que os lusitanos têm tido presença em França, Inglaterra, na Bélgica, até no Brasil também existe, e com resultados desportivos, portanto são vistos como um cavalo de desporto na atrelagem, não é? São vistos hoje em dia como um cavalo desportivo. Aliás, quando falo com os meus colegas internacionais, eles próprios acompanham esta evolução, ou seja, a diferença que existe entre os lusitanos que se apresentavam na década de 90, não é? Porque também se apresentavam, e a diferença dos lusitanos que se apresentam agora hoje em dia fazem uma diferença abismal. É como eu digo, deixou de ser um bocadinho a demonstração cultural e folclórica do país para serem então animais que dão cartas e competem ao mais alto nível. É verdade, eu tenho só uma curiosidade, como é que surgiu esta tua ligação à atrelagem? Porquê a atrelagem de competição? Bom, eu sempre acompanhei a parte do ensino, aliás, secretariei várias vezes os juízes de ensino, ainda acompanhei bastante a nível nacional e, entretanto, havia uma falta de juízes nacionais de atrelagem, e a qual a senhora Dona Madalena Aibe Cassis e o José Folk e o José Canelas chamaram a mim e a outro grupo de interessados, ou seja, de pessoas que estavam relacionadas com o meio, para fazer formação nesse sentido, ou seja, havia uma decalagem entre os juízes mais velhos e não havia ninguém para os substituir, por assim dizer, e então foi uma aposta que agradeço à Sra. Madalena Aibe Cassis, ao José Folk e ao engenheiro José Canelas, que efetivamente nos, entre aspas, resgataram a mim e agora estou-me a lembrar da Maria João Fardinho, que também fez. São dois internacionais agora? Somos os dois internacionais, somos atualmente os únicos 3 estrelas a nível de Portugal, ou seja, internacional 3 estrelas portugueses. E que acabou por ser assim um complemento e sempre na vertente de acompanhar a raça nesta. Pois tem piada que vocês os dois também estão bastante ligados ao cavalo lusitano e tem sido bom ver esta evolução, ainda bem que escolheram 2 pessoas dinâmicas que têm ajudado também a dar nome a Portugal, que é importante ter juízes nas diferentes áreas de competição e a atrelagem é uma área importante também na divulgação do nosso cavalo lusitano. Acaba por ser um elo de ligação, ou seja, nós quando vamos lá fora acabamos sempre por ser o motivo da curiosidade. Então como é que estão os lusitanos? Que lusitanos bons é que há agora? Quais é que estão a dar carta? Ou seja, acabamos por sentir-nos um bocadinho os representantes, os embaixadores da raça, como todos nós devemos ser os que gostamos do cavalo, para o resto do mundo.
É mais um elo de ligação importante e de promoção da nossa raça noutra atividade desportiva. Muito bem. E tu, sendo juiz internacional do cavalo lusitano já há alguns anos, com alguma experiência, como é que vês a importância do padrão racial, que é muito falado sempre, o padrão da raça, na manutenção das características do cavalo lusitano, nomeadamente também nos concursos de modelo de alinhamentos? Bom, o padrão da raça é fundamental, ou seja, nós às vezes para simplificar aquilo que não é simples de demonstrar, fazemos uma analogia com as regras de um jogo, não é? Ou seja, nós temos as regras do jogo, se conseguirmos ganhar, se conseguimos obter melhores resultados, se conseguimos obter sermos mais eficazes dentro daquelas regras do jogo, alcançamos o objetivo. Ou seja, só não podemos fazer é batota, entre aspas, ou seja, fugirmos àquelas linhas base. Porquê? Porque é super importante e isso nós vemos lá fora, sobretudo, que as pessoas, se calhar, não têm tanta referência do ponto de vista de criação e do ponto de vista racial, que é fácil nós afastarmos do padrão por uma desinformação, não é? Mais até. E falta de comparação também, E não é? falta de Com criadores de comparação. referência, muitas vezes. Exatamente, exatamente. Sendo que continua a ser a base fundamental da raça o respeito pelo seu padrão, porque sem esse padrão, obviamente, devemos perder a identidade e isso é qualquer coisa que nós não queremos. É verdade, eu costumo dizer que assim, o padrão racial é sempre a nossa Bíblia, o nosso guião a seguir e que não nos podemos afastar dele, e é verdade como tu dizes, e jogando a regra do jogo, tentando classificar o melhor possível os animais. Muito bem, e tu que tens deslocado para todo o mundo, avaliado cavalos em todo o mundo, quer seja aprovação de reprodutores, quer seja concurso de alinhamentos por este mundo fora, como é que tens visto a importância das associações estrangeiras, e nós temos mais de 20, aqui também na promoção do nosso cavalo? Sendo uma raça relativamente pequena, com um número de indivíduos envolvidos que não é assim tão grande, é super importante termos esta proximidade, esta política de proximidade com criadores, com utilizadores. Isso efetivamente só era possível com a criação de associações locais, até mesmo para dinamizar atividades, para dinamizar campeonatos, para dinamizar encontros, para dinamizar formações. Sempre sobre a alçada da associação mãe, que é a APSL, mas é super importante que a associação delegue em parte nessas pequenas associações mais próximas dos criadores locais, para que seja até facilitada essa informação. Muitas das vezes o que é que acontece é que as pessoas, como não têm informação, como não têm acesso à informação, ou por barreiras linguísticas, ou por barreiras tecnológicas, ou o que quer que seja, estes agentes são agentes facilitadores da proximidade e que muitas das vezes facilitam esta comunicação que, quando não existe, torna-se nefasta. Porque grande parte das coisas que nós vemos de pessoas que não estão, ou que estão descontentes, ou que não se revêem em alguma coisa dentro da nossa raça, é sobretudo devido à desinformação. Porquê? Porque se calhar a informação não passou certo no momento correto. Ou seja, é daí que as associações locais, ou seja, as associações de cada país, sejam super importantes nessa dinamização e na fomentação e angariação até de novos associados e de novos criadores. É interessante ver, por exemplo, a diferença entre o norte da Europa e o sul da Europa, em que nós temos mais, se calhar, criadores utilizadores barra criadores no sul da Europa e mais utilizadores e menos criadores no norte da Europa. E acaba por são tão importantes essas pessoas utilizadoras como os criadores, porque são agentes que se somam a esta comunidade e que acabam por potenciar a raça no mundo. É assim, eu acho que assim, em tom de resumo, acho que as associações locais, as associações de cada país têm um papel super importante na dinamização da raça e na sua defesa. Acho que falaste aí de um ponto muito importante, que é esta diferença. Algumas vezes há associações que estão mais voltadas, associações estrangeiras, mais voltadas para ajudar as pessoas, utilizadores do cavalo, muito mais do que criadores, porque não há muita tradição de criar, mas continuam a ser fundamentais na promoção e a divulgação da raça lusitana no mundo inteiro. Até Acho que sim. por vezes os custos da criação em determinados países torna-se incomportável a sua criação, ou seja, a sua Efetivação aí nessa efetivação, parte, sim. exatamente. É verdade. E acabam por ser então o elo de ligação das outras associações e às vezes até autónomas, associações de criadores de determinado país que entram
em contacto com outra associação e que acaba por ser um agente facilitador de transição de informação. É verdade, muitas vezes até associações estão próximas e trocam Aliás, informação. como o nosso secretário-geral e secretário técnico costuma defender, isto é uma raça mundial com sede em Portugal. Ou seja, nós temos que defender isso com unhas e dentes, porque só assim é que conseguiremos atingir outros mercados e outras. Isso é verdade. Eu estive há pouco tempo num congresso do turismo e disse das raças autóctones todas que existem, 53 de interesse zootécnico, o cavalo lusitano é sem sombra de dúvida a raça mais internacional. Não se chega a nenhuma outra aos seus calcanhares porque é uma raça, e isto é verdade. E por exemplo, dou este exemplo: os alemães têm várias raças importantes de desporto, se calhar muito mais conhecidas que o lusitano, mas têm menos associações estrangeiras fora da Alemanha do que propriamente até Portugal e o cavalo lusitano, que tem uma preponderância e um nascimento de quase 50% dos animais fora de Portugal. Portanto, isso é É notável, verdade, não é? é verdade, é verdade. É notável. É verdade. Muito bem. E agora falando de uma coisa que também falaste muito importante, que é a falta de conhecimento às vezes, as pessoas que estão afastadas e depois até gera má interpretação e atritos por falta de conhecimento. A Associação de Criadores tem implementado nos últimos tempos estes encontros para a explicação dos métodos de julgamento entre os juízos. O juízo da raça tem uma parte teórica e uma parte prática de avaliação de animais, que atualmente acontece na Companhia das Ilhas. Como é que vês esta iniciativa da direção da associação destes encontros técnicos de explicação dos critérios de julgamento? Bom, estas iniciativas, na sequência daquilo que estávamos a falar sobre, por vezes existirem falta de informação, falta de acesso à informação, são fundamentais. São fundamentais. Já em tempos tinham sido feitas algumas ações neste sentido, que tinham sido bem recebidas, por alguma razão ou por outra não se deu seguimento e veio-se a ver que eram super importantes, sobretudo para controlar a desinformação que decorre a nível de criadores e de utilizadores. Nós sabemos que isto, uma desinformação ou uma falta de informação acaba por ser um rastilho de pólvora que causa entropia, que não traz nada positivo. E é assim, nós não nos podemos esquecer que isto é uma associação dos criadores para os criadores que funciona para os defender. Ou seja, são as pessoas que mais têm interesse em que as coisas decorram sem grande Atritos e problemas, não é? atritos porque a ideia é mesmo essa, é somarmos a um projeto que é a APSL, somarmos a uma associação de criadores e tentar sempre aportar algo positivo, porque as coisas negativas não nos levam a lado nenhum. O querermos desviarmos, dividir, a cisão não nos leva, porque se a raça já é pequena, entre aspas, se nos fomos dividindo, nos fomos repartindo, acabamos por perder a força, não é? E é todo o contrário. E nestas ações de formação, de passagem de novos critérios, tanto de julgamentos como de tudo, é super importante para até instruir ou então Formar, sim, é formar, formar as pessoas, dar né, conhecimento, não é? e dar conhecimento até mesmo das atividades que se estão a decorrer na associação durante um período de tempo. É verdade. E até podíamos dizer que às vezes não havia muita aceitação, mas esta atividade da explicação dos métodos de julgamento na Companhia das Ilhas tem sido um sucesso brutal. Tem havido imensas edições, sempre esgotadas, 50, 60 pessoas de cada vez. Ou seja, tem havido uma adesão dos criadores e das pessoas interessadas no meio do cavalo bastante significativa. Isso também se calhar fala do momento, não é? Do cavalo lusitano, da importância. Sim, e também a verdade é que aquilo com que nós que andamos no campo e que nos debatemos, sobretudo lá fora, é que as pessoas estão ávidas de informação e aceitam estas formações da melhor maneira. É óbvio que a discussão é positiva, ou seja, é muitas das vezes das discussões de novas situações. Quantas vezes, e mesmo a nível desportivo, nós temos um regulamento, não é? E só quando existem determinadas situações é que temos que rever o regulamento com situações que ainda não nos tinham Não estavam surgido. previstas, não é? Exatamente, os regulamentos. Estes regulamentos também não podem ser estanques e não podem ser estáticos. Temos que ver quais é que são as novas situações, as novas adversidades, e é super importante estas ações também, até pela partilha de ideias e pela partilha de conhecimento. Não só dos formadores para a audiência, como também da audiência para os formadores. Foram feitas inúmeras perguntas
com bastante interesse por parte da audiência. Foram feitas muitas intervenções com bastante interesse, e isso é super importante para as pessoas também se sentirem ouvidas e não haver uma cisão entre a associação, entre aspas, não é? E os Um criadores. distanciamento, Um não é? Que às vezes distanciamento, dizem que há. não. Isto só veio mesmo cimentar a proximidade, ou a política de proximidade que Aquilo se que quer dizias na que isto é uma associação. associação de criadores, não é? Exatamente. E também é importante aquilo que estavas a dizer das perguntas, e muitas vezes delas pertinentes e ilustrativas do conhecimento que alguns criadores também têm, porque também nos ajudam a nós a melhorar. Isto é um processo dinâmico, evolutivo E a refletir. E a claro, refletir. Isto tem por ser. Nós dizemos sempre, temos que estar sempre a refletir sobre as coisas e sempre abertos a novas informações, quando elas são válidas, não é? E nós, e tu, António, sabes que principalmente no desporto, há sempre, nas questões de julgamentos, existe sempre uma subjetividade. Sempre, e nós não nos conseguimos dissociar dela. Agora, as pessoas, dentro da sua legitimidade, também têm que se sentir ouvidas, ou seja, também têm que sentir que têm uma participação ativa nessas ou nos regulamentos, ou seja, elas principalmente têm que se sentir acarinhadas dentro de uma associação. é isso, acho que é isso mesmo. Por isso tem sido uma iniciativa a continuar a replicar e venham mais Sim, que iniciativas, não é? já vai na quarta edição, e É vamos verdade. E por vai por continuar. aí fora, até Isso que é haja verdade, interessantes. é também o espírito da política da associação e desta direção que tem tentado divulgar mais o conhecimento é uma coisa que eu acho que é global, não é? E portanto todas estas iniciativas é para aumentar o conhecimento e também esta via de comunicação, nomeadamente estarmos aqui neste podcast, não é? Sim, É sim. também para aumentarmos essa via para o mundo inteiro. É verdade. Mudando agora um bocadinho de tema, se calhar as pessoas não sabem, mas tu, como médico veterinário, também tens tido muita experiência na exportação de cavalos, porque já tens andado muito de avião, mas com os cavalos também, e tratado deste processo todo legal que é conseguir embarcar cavalos num avião e irem para outra parte do mundo. Como é que vês a evolução da dispersão do cavalo lusitano de Portugal para o mundo, nomeadamente nestas viagens de avião, viagens aéreas? Bom, voltando ainda à parte do público-alvo de cada país, nós vemos totalmente que os mercados são totalmente diferentes. Quando, por exemplo, falamos do norte, qual é que são os nossos fortes mercados atualmente? São a América, Canadá, México continua a ser, menos atualmente o Brasil. E também aí nós efetivamente vemos alguma diferença dos mercados. Quais é que são os animais mais apetecíveis? São animais que já concursaram, quando falo para a América, para os Estados Unidos da América ou para o Canadá, são animais que já concursaram ou que já têm um grau de ensino bastante adiantado e têm sempre uma grande receptividade nesses países. Ao passo que, por exemplo, na América do Sul, acaba por ser mais Animais jovens. animais mais jovens, animais para competir em modelo de andamentos, animais reprodutores, também ainda se faz muito. É um desafio. É um desafio. Penso que é super importante também haver esse acompanhamento. Porquê? As pessoas não sabem nem têm que saber os bastidores ou o que custa a nível de coordenação sanitária, de coordenação de marcações de voos, de partes alfandegárias e isso tudo. E os clientes acabam por querer um serviço-chave na mão, não é? Eu compro o meu cavalo e quero desfrutar dele. Isso às vezes torna um desafio muito grande, não é? Mas que acaba por ser também uma forma de nós facilitarmos a nossa dispersão do lusitano pelo mundo. Porquê? Porque se as pessoas só encontrarem entraves, e é um bocadinho fácil no nosso país, infelizmente, a parte burocrática ainda manda muito e está muito ainda enraizada. Costuma-se dizer o papel, falta o papel, qual papel? O outro papel, o papel que justifica o papel. Então, se não há umas pessoas profissionais e que acabam por conseguir agilizar esse processo, que não há forma de dar a volta, ou seja, há coisas que são de rotina e nós temos que as fazer. Só que se não houver este acompanhamento, entre aspas, este serviço, as pessoas acabam por se desmotivar e se acharem que é tudo uma confusão e é tudo uma dificuldade,
procuram, como acontece noutros países, de procurar noutros locais, outras raças, e é isso que nós não podemos fazer. Mudam de Não mercado, mudam de raça. Mudam de raça, Pois. mudam de mercado. Porquê? Porque só se depararam com barreiras. Aquilo que nós fazemos e aquilo que nós queremos. Entretanto, também já houve na associação um gabinete de apoio à exportação, que era super importante. Para quê? Para agilizar estes processos e que haja um elo de ligação, não só associação, como criadores, como utilizadores, como potenciais compradores, que haja esse elo de ligação e que a gente tente fazer com que as coisas sejam mais simples, ou que pareçam mais simples do que na verdade elas são, porque as pessoas, na verdade, o que querem é desfrutar dos seus animais o mais rapidamente possível. E efetivamente tem havido muito movimento, e ainda bem, e muita procura no mercado nacional, em criadores nacionais, que acabam por também ter um veículo de escoamento, às vezes até mais vantajoso do ponto de vista económico, do que no mercado interno. Muito bem. E se calhar as pessoas não sabem, mas tu disseste e é verdade, esta parte toda logística muito importante de coordenação sanitária, requisitos burocráticos, mas o transporte do cavalo no avião é uma coisa até simples. O cavalo transportar-se no avião é bom, porque é rápido, não é? É melhor do que ir de barco. Sem dúvida, sem dúvida. Animais com algum valor jamais irão de barco. Ou seja, atualmente tenho a ideia que o transporte marítimo de animais se resume a alguns animais de rendimento, ou às vezes grandes grupos de animais que vêm da Argentina ou assim, mas já não é muito utilizado, até porque são não só pelo tempo que demoram, como também pelas condições em que são transportados. O Existem risco muitos. inerente, não é? E o O risco valor dos inerente, animais. exatamente. E nós, a nível aéreo, os animais, as pessoas às vezes ficam, então, mas como é que eles fazem lá? Eles, olha, é assim, eles da forma como viajam, eles não sabem se estão a ir ou de comboio, ou de metro, ou de autocarro, porque eles estão dentro de um contentor e aquilo é completamente estável. Ou seja, nós acompanhamos, fazemos sempre o acompanhamento. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhuma situação menos positiva, porque pode acontecer, não é? Mas nunca presenciei. E a viagem faz rapidamente, calmamente. É muito raro os animais que cheguem estressados ou que cheguem em baixo de forma aos destinos Onde eles vão, não é? para onde vão, e acaba por ser vantagens, vantagens. Muito bem. E na sequência disto também agora é importante a parte oficial, não é? Ministério da Agricultura, de GAV, Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Como é que tens visto o apoio destas entidades oficiais? Eles têm ajudado de alguma maneira na exportação do cavalo lusitano? Qual é a opinião que tu tens? Porque temos aqui várias barreiras, nomeadamente muitos criadores falam da piroplasmose e de outros aspectos. Como é que tem sido esta parte oficial de apoio institucional por parte do Ministério da Agricultura? Bom, do ponto de vista, quando nós tentamos abordar esses temas, somos sempre bem recebidos e somos atentamente acompanhados, tanto na DGAF nas outras instituições. O que eu às vezes penso que poderia funcionar mais era somarmos mais como grupo, cada um participar com a sua experiência e ver qual é a forma mais ágil de contornarmos contornarmos não é bem o termo, mas agilizarmos os processos. Isto porquê? Isto depois também tem a ver com o volume. Nós estamos a falar de mercados, mas não estamos a falar, por exemplo, de animais para Israel, ou que representam muito no volume de transporte animal, é muito superior ao de cavalos, como é óbvio. Daí que também o nosso poder negocial tem a ver um bocadinho com entre aspas, com essa limitação de números. Ele tem estado a aumentar, não é? Mas ainda assim, eu penso que faz falta haver um estreitamento de ligações entre as instituições, inclusive também a associação ter uma parte bastante mais ativa junto da DGAV para o desbloqueio de algumas questões sanitárias, não é? E tentarmos efetivamente negociar. O António, falaste da piroplasmose, que é sempre um entrave para o transporte, para a exportação de países terceiros, nomeadamente os Estados Unidos, mas também quer dizer que os criadores estão mais atentos
existem pessoas que estão mais informadas e que tratam os animais, porque isto é assim, nós também chegamos a este ponto da piroplasmose em Portugal, porque acaba por ser um bocadinho negligente a parte dos tratamentos para os parasitas, nomeadamente para as carraças, não é? E as nossas éguas, como é uma doença endémica, acabavam por resolver por elas próprias. Entretanto, como o ponto de vista de exportação assim o exige, as pessoas estão mais informadas, as pessoas acompanham mais os seus animais e temos estado a reduzir a incidência de piroplasmose a nível dos efetivos nacionais. Bom, queremos que assim continue, mas alertar também que isto não é só um processo temos que negociar, temos que fazer. As próprias pessoas também têm que ter uma parte ativa nesse processo, têm que ter maior acompanhamento dos animais, têm que ter maior, e isso efetivamente já se vê com mais frequência e com mais notoriedade. E daí que também apareçam animais, cada vez mais animais negativos à piroplasmose, o que permite a abertura a novos mercados. Muito bem. É isso, então vemos que estás informado. Muito bem, uma conversa bastante interessante, um bocadinho diferente das outras, ainda bem que é para trazermos mais conhecimento diversificado. Tocámos aqui tantas áreas importantes como a atrelagem, o toureio, também estes transportes de cavalos por via aérea. E agora tu, sendo ainda um jovem, mas já com bastante experiência, como é que vês aqui o futuro, em jeito de conclusão, como é que vês aqui o futuro da raça a curto e médio prazo? Onde é que nós vamos? Onde é que estamos e para onde é que iremos com o cavalo por sangue lusitano? Bom, eu acho que não temos praticamente limites, não é? Queremos efetivamente melhorar a nossa representação da raça ao nível internacional. Acho que é por aí que estamos a ir. Temos um nível de animais, e eu, pelo curto espaço de tempo que tenho acompanhado mais proximamente, estou desde 2012, mas vejo também a diferença, e sobretudo no estrangeiro, da presença dos nossos animais com mais qualidade, também com mais consistência, ou seja, em mais número, e que isso torna possível então uma maior representatividade da nossa raça a nível mundial. E eu acho que efetivamente já deixaram de ver, e voltando um bocadinho ao início, já deixaram de olhar para o nosso cavalo lusitano como parte, permitam-me a expressão, do folclore da nossa Só cultura. cavalo de lazer, não é? Só o cavalo de lazer, olha que engraçado. Que também é importante ser um bom Com cavalo de certeza, lazer. com certeza. E termos mercado para ele é super importante. Mas do ponto de vista competitivo e do ponto de vista desportivo, as pessoas já começam a dar por ele, já começam a dissociar-se um bocadinho daquela ideia antiga que tinham do nosso cavalo e a dizer, espera aí, que aqui temos qualidade e aqui temos potencial. Também isso justifica a grande procura que têm tido a nível internacional. Sempre isso é importante, mantendo a nossa identidade, que é fundamental. Aquilo que nos distingue. Tiago, é mesmo isso. Olha, muito obrigado por este contributo, que continues sempre com este espírito organizado, uma mente organizada e que continues por este mundo fora a fazer o que bem sabes de tentar ajudar a associação e a promover o cavalo lusitano a ser cada vez melhor. Muito obrigado e bem-ajas. Eu é que agradeço. Muito obrigado.